Oi, galera, tudo bem? Bem-vindo ao Território MLS. Eu sou Juliane Marrone e hoje eu entrevistei o Paulo Pita, jogador brasileiro que está atuando agora no North Carolina e jogando a USL Championship. Bom, eu conversei com ele contou um pouquinho para mim sobre a carreira dele aqui nos Estados Unidos, sobre como ele conseguiu jogar no college e também um pouquinho sobre a volta do campeonato agora depois do coronavírus. Confere aí, tá bom? Oi, Paulo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Território MLS. É um prazer ter você aqui com a gente, poder conversar com você um pouquinho sobre a tua carreira, sobre o momento do esporte agora, que tá um caos, sobre o teu futuro também. Queria primeiro saber como é que você tá, como é que tá a tua família em North Carolina. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. A gente está bem, esposa trabalhando, meu filho voltou para a escola, o nosso grupo, né, o nosso time, a gente voltou a treinar já há mais ou menos há um mês e meio. Nas primeiras 3 semanas a gente começou 3 vezes na semana com 6 grupos de 4, agora já deu uma melhorada, a gente está treinando 4 vezes na semana com 2 grupos de 12, 13 mais ou menos, e os treinadores também já estão incluídos nos treinos. A gente já começa a sentir mais aquela rotina de profissional, então tá, né, passo a passo a gente está voltando à normalidade. Uhum, que bom, né? Que bom. Para quem não sabe, o Paulo, ele é o goleiro do North Carolina e está disputando agora a USL Championship dos Estados Unidos. E eu queria começar a conversar com você um pouquinho desde o começo da tua carreira. Você é de Santos, né? Eu sou da Isso, Baixada, eu sou de Cubatão, que é do ladinho de Santos. sim, sim. Baixada aqui Aí, em peso, Sara. é 013. E como é que foi? Como é que você veio de Santos e foi para os Estados Unidos? Você jogou na Baixada, você jogou no Brasil, tem uma carreira lá. E eu acho que uma pergunta que muita gente que acompanha o território MLS quer saber: como é que você sai do Brasil também para vir jogar no college dos Estados Unidos? Como é que funciona? Eu tive sim uma carreira no Brasil, onde eu consegui atingir topo, né, no Brasil, que é ser contratado por um time do Série A do brasileiro, que foi o Inter, né, que acabou sendo meu último clube no Brasil. Eu comecei na Portuguesa Santista, em Santos, ali com 13, 14 anos, no campo, né. Antes ali jogava salão ali, né, de escola, aqueles campeonatos internos, e depois eu percebi que o salão não era assim a minha praia, eu não gostava muito, não era uma coisa assim que me fazia feliz. Eu fazia mais parte dos times assim de salão pelo fato que todos os meus amigos da escola jogavam salão também, e também era Uhum, uma atividade física que eu tinha extra, né? Porque até os meus 13 anos eu fazia natação e competia, né? E também jogava o futebol de salão. E aí eu fui crescendo, meu corpo foi desenvolvendo, eu comecei a criar essa paixão pela posição. E aí comecei na Portuguesa Santista, da Portuguesa Santista eu fui para São Bernardo, que ali já foi uma experiência muito boa. O São Bernardo na época estava na Série A do Paulista, se eu não me engano. Aí foi a primeira vez que eu saí de casa para jogar, para entender, já ter outro ciclo de amizade e outro ciclo de ambiente também, né? Onde eu saí da minha zona de conforto e comecei a viver aquela vida de alojamento que todo atleta no Brasil enfrenta, né? Depois dali voltei para Santos, aí eu joguei no Jabaquara. Depois do Jabaquara tive uma curta passagem no Desportivo Brasil e aí fui pro Grêmio Barueri, do Grêmio Barueri fui pro Internacional. E no Inter foi quando eu com 18 anos assinei meu primeiro contrato profissional. uhum, E aí como que eu vim parar aqui, acabou meu contrato no Inter, eu comecei a realmente enfrentar a realidade, né, do futebol brasileiro, que infelizmente você chega no topo do futebol brasileiro, acaba não sendo só a tua dedicação dentro de campo, mas muita coisa fora de campo influencia também a tua permanência ou não. E depois acabei tendo algumas oportunidades, mas não no nível que eu estava no Inter. Então acabei, assim, não tendo o mesmo foco, acabei, bom, eu não quero mais, eu estava com 18 anos e achava que eu tinha que seguir outro caminho, de repente estudar ou fazer alguma coisa do tipo. E aí eu realmente parei de jogar, fiquei um ano
um ano e meio sem jogar, assim, né, só batendo uma bola, aquelas peladas da vida, campeonato de várzea. E foi quando eu decidi vir para cá para estudar inglês, porque meu irmão mora em San Diego, e aí eu tive a oportunidade de ir para casa dele para estudar inglês. E aí eu falei, bom, eu vou para os Estados Unidos, vou estudar inglês, de repente eu acabo me encontrando lá nos Estados Unidos, faço alguma coisa. E foi quando eu fiquei aqui um ano e 2 meses, mais ou menos, estudando inglês. Aí fiquei em San Diego, depois fui para Orlando. E aí, porque na verdade eu fiquei 3 meses em San Diego e queria voltar para casa porque eu estava com 19 anos, não conhecia ninguém, não falava a língua, não podia fazer nada. Meu irmão trabalhava o dia inteiro, então eu acabei, sabe, ficando com saudade de casa e quis voltar para o Brasil. Foi quando um amigo meu que cresceu comigo em Santos estava morando em Orlando. Ele, não, Paulo, vem para Orlando, a gente dá um jeito. E aí eu transferi de escola, né, a escola de inglês que eu estava fazendo em San Diego, transferi para Orlando para manter meu visto de estudante. Aí fiquei lá, comecei, trabalhei de derrubar parede de gesso, vender tênis, cortar grama, fiz de tudo para poder, né, me adiantar. E ao mesmo tempo ia para a escola de manhã. E lá em Orlando tem muito brasileiro, né? É uma comunidade brasileira assim muito grande. Então eu comecei a conhecer um aqui, comecei a conhecer um outro ali. E jogando essas peladas em Orlando, o pessoal não acreditava que eu tinha parado de jogar. Eu estava indo para 20 anos. O pessoal, não, tu não pode parar, que não sei o quê. Foi quando eu comecei a escutar um pouquinho sobre a situação de faculdade aqui nos Estados Unidos, porque na verdade é que hoje tem muita informação em relação ao processo universitário aqui. Mas há 5 anos atrás, eu acho que todo brasileiro tinha aquele pensamento de tipo, pô, vou jogar faculdade nos Estados Unidos, tipo assim, é o final da minha carreira esportiva. De repente eu vou lá, vou arrumar meu diploma e aí eu sim vou arrumar um segundo caminho para a vida, entendeu? E foi realmente o que eu pensei. Eu falei, pô, eu vou me enfiar em faculdade, sabe? Eu nunca me vi fazendo faculdade, entendeu? Foi quando começou a renascer essa chama dentro de mim, porque eu jogava pelado em Orlando e todo mundo, não, tu não pode, não tem como tu ter parado de jogar, tu tem que voltar, que não sei o que e tal. Foi quando eu voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil no primeiro semestre, né, de 2015. E aí foi quando, através de um cara em Santos, que ele tinha uma conexão com um treinador na Virgínia, aí mostrou meu material. Ele é até um treinador brasileiro, o Edu, que eu sou eternamente grato pela vida do Edu. Hoje ele é assistant coach na George Mason, que é uma faculdade da primeira divisão aqui. E o Edu, ele mudou minha vida aqui, entendeu? Porque eu acabei não indo para a faculdade dele por causa de nota, mas aí ele me colocou na faculdade onde eu fiquei meus 3 primeiros anos, na University of Charleston, na Virgínia Ocidental. E ali depois eu acabei transferindo para uma faculdade maior da primeira divisão, que foi Marshall. Mas o Edu, além disso, ele também me deu, através da vida do Edu, eu consegui jogar as ligas de verões, que são ligas amadoras, entendeu? E aí também é uma porta de entrada para o profissional. Uhum. E como é que foi essa tua experiência jogando no futebol aqui dos Estados Unidos? Você vindo como um jogador do Brasil, né, mesmo tendo parado por algum tempo, e começar a jogar college nos Estados Unidos, você sentiu alguma diferença de tipo nível de jogador, mentalidade dentro de campo, os técnicos? Você teve esse choque ou não? Foi a mesma coisa? Não, então, eu acho que o choque é natural, porque a intensidade de treino é diferente. Pelo fato de você estar em um time que tem um monte de atletas, são diferentes países, entendeu? Então, cada um tem um jeito de reagir, cada um tem um jeito de jogar. Mas eu acho que eu acolhi tudo isso de uma forma positiva, na qual eu olhava para esses outros atletas e, em vez de, tipo assim, me distanciar ou então falar, não, isso aí não tá, isso não é do jeito que eu tô acostumado. Eu olhava para eles e via o que eu podia adicionar na minha vida que estava vindo deles, entendeu? Uhum. Então, isso foi muito bom, porque os 4 anos de faculdade, o meu treinador, ele era da Inglaterra. Então, eu acabei adaptando um sistema de jogo para mim de jogar com os pés,
de ser como se fosse o 11º jogador, entendeu? Como se fosse o último zagueiro. Então isso acabou acrescentando de uma forma bem positiva no meu jogo, entendeu? Mas é claro que é muito diferente. A carga de treino no Brasil é diferente, a técnica específico para goleiro é diferente. Mas foi como eu falei, eu acabei me adaptando rápido, eu tentava procurar sempre o lado positivo da circunstância que eu estava vivendo, principalmente no meu primeiro ano, que eu não pude jogar, eu não podia viajar, não podia fazer nada, entendeu? Então eu tinha que e na primeira faculdade que eu fui, eles tinham o time A, né, e o time B. E o time B literalmente não faz nada, eles treinam todo dia, mas não tem campeonato, não tem nada. Então, e o time B, assim, é a molecada mesmo, assim, bem fresca, sabe? Bem, assim, fresca que eu digo assim, não tá maduro ainda para jogar, entendeu? No próximo level. Uhum. Então, eu tive que achar uma força interior para poder treinar com eles todo dia, para poder mostrar, porque quando eu vim para cá, eu não vim com 100% de bolsa. Então, eu tinha que mostrar de alguma maneira para o meu treinador que eu merecia ter 100% de bolsa, mesmo não podendo jogar aquele primeiro ano. Então, foram, assim, algumas maneiras que eu achei de poder chamar a atenção do treinador, né, mais para ele, quando fosse minha oportunidade de jogar, eu pudesse estar com 100% de bolsa, né? Aham, aham. E você conseguiu 100% de bolsa? Sim, no meu segundo ano de faculdade, no meu segundo, terceiro e quarto ano, não paguei $1 na faculdade. Olha, e você imaginou lá atrás que isso poderia acontecer um dia? Não, sim, exatamente. E principalmente numa faculdade americana, né? Então, eu também fui bem privilegiado que a minha primeira faculdade na Virgínia Ocidental é assim, é um pessoal bem do interior, entendeu? Então, não tem ou tu fala inglês ou tu fala inglês. Então, foi bom para minha adaptação e para o meu desenvolvimento da língua para poder aprender mais rápido, né? E poder estar pronto para enfrentar, né, a sistemática da faculdade. Bom, Paulo, o que que você acha que foi o momento mais importante da tua carreira no college? O que que você conseguiu para aí que foi mais importante em questão de título, em questão de reconhecimento e de troféu que você ganhou por aí? Qual foi o destaque? Olha, eu costumo dizer que todos os meus anos foram anos abençoados. Todas as temporadas, elas de alguma maneira elas serviram, elas mudaram minha vida de alguma forma, tá? Então, eu vou rapidamente descrever o que aconteceu em cada temporada que mais marcou na minha vida, tá? Hum. Então, 2015, primeiro ano, não pude jogar. 2016, tecnicamente, a temporada começa em agosto, né, aqui na faculdade, e vai até final de novembro, primeira semana de dezembro. Uhum. Então, em 2016, tecnicamente, eu já estava elegível para jogar e fiz a pré-temporada com o time, tudo certinho. Chegou no primeiro jogo, a gente se encontrou no escritório para poder ir pro ônibus. O treinador me chama, fala que eu não podia jogar, que ainda a minha liberação não saiu, que teve problema na federação. Enfim, foi literalmente um choque, porque eu já estava ali há um ano, né, esperando essa oportunidade. Foi quando eu, assim, realmente eu tomei um banho de água fria, mas foi nessa temporada, em 2016, que a minha vida tomou um rumo para eu estar onde eu estou hoje, entendeu? Então, em 2016, agosto, setembro, outubro, meio de outubro, num treino com o time, eu já tinha aceitado a ideia de perder aquele ano, porque tem um termo aqui que se chama red shirt, que você tá com a equipe, mas você não joga, então aquele ano que você tá perdendo, na verdade, está adicionando lá na frente. Então como eu já tinha perdido um ano e eu estava perdendo aquele ano também, Uhum. no esporte, né, não no acadêmico, eu pensei, bom, talvez isso seja até positivo, porque quando eu acabar a faculdade, eu vou ter mais 2 anos de elegibilidade, eu posso fazer uma pós-graduação. Então, eu já tinha aceitado que aquele ano para mim já tinha acabado, entendeu? Então, eu só estava treinando, e aí foi quando, meio de outubro, treinando, eu machuquei o joelho. Não foi, assim, uma lesão de cirurgia, mas foi uma lesão que eu tinha que ficar pelo menos um mês fora. Então, beleza. Eu falei, bom, então beleza, machuquei, agora eu só vou focar na minha recuperação para poder, né, tá bom para quando eu tiver que voltar.
E ali, então, foi meio de outubro. Então, tecnicamente, eu teria que voltar ali meio de novembro, final de novembro, começo de dezembro, já para poder voltar às atividades. Então, quando foi começo de novembro, depois de 2 semanas que eu estava na fisioterapia, o meu treinador me liga e fala assim: Paulo, vem aqui no meu escritório, quero conversar com você. E ele simplesmente fala que a federação me liberou e que eu estava elegível para jogar e que ele queria que eu jogasse. Só que tinham dois fatores. Tinham dois fatores. Primeiro, que eu estava machucado, estava com dor no joelho. Segundo, que faltavam 3 jogos para acabar a temporada regular, só que a gente já estava classificado para os nacionais. Então, tecnicamente garantido, eu tinha 4 jogos, que eram os 3 a regular e um do nacional. Se a gente perdesse no nacional, a gente estaria fora, acabou a temporada. Eu virei para ele e falei, cara, primeiro, eu tô machucado. Segundo, que eu tenho 4 jogos garantidos. A minha temporada não pode se resumir em 4 jogos. Vai me prejudicar no futuro. Ele falou, não, Paulo, mas também você pode jogar e a gente ir até a final e ser campeão. E nunca se sabe. Eu falei, cara, na minha cabeça, né, assim, não tem como, entendeu? Não tem como. E aí eu fui pro meu quarto, pensei, liguei pro meu pai, liguei pro meu irmão, né? Meu pai e meu irmão são, assim, um dos motivos que eu tô aqui também. Então, e aí acho que meu pai até fala, ele fala assim, cara, alguém falasse para tu assim amanhã, joga esse jogo que tu pode ser convocado para a seleção, tu jogaria? Aí eu falei, claro. Ele falou, então vai embora, entendeu? Compra um protetor pro joelho, sei lá, faz o que tem que fazer e vai, vê o que acontece, entendeu? E aí foi quando eu falei, bom, quer saber? Então beleza. Tomei injeção no joelho de remédio, me deram uma proteção para o joelho, fui jogando, e realmente a gente chegou na final do Nacional naquele ano, em 2016. Só que ali a gente perdeu a final nacional. E ali, 1 milhão depois do jogo que a gente perdeu, 1 milhão de coisas passam na minha cabeça. Pô, será que valeu a pena? Cheguei até aqui para nadei para morrer na praia. Isso nunca me esqueço. Foi dia 4 de dezembro de 2016. Foi num sábado, a gente estava em Kansas City, onde foi o National, os 4 melhores, né, estavam lá. E o jogo foi de tarde. E aí, a gente só ia voltar para casa no domingo de manhã. Nosso voo só era domingo de manhã para voltar para casa. Uhum. E aí, voltamos pro hotel e, né, aquela tristeza toda, que não sei o quê. Aí a temporada acabou, né? Encontrei com um amigo e tal, e aí estamos sentados conversando. E ela falou, vamos então pro centro da cidade, vamos, né, espairecer a cabeça, sei lá, vamos, né, não dá para ficar aqui sofrendo. Aí fui pro centro da cidade, foi quando eu conheci minha esposa. Nossa. Então, é o que eu falo, se eu não tivesse jogado, se eu não tivesse aceitado, eu nunca teria conhecido ela. Mas então, em 2016, né, o fator marcante, assim, que, tudo bem, minha primeira temporada, fui vice-campeão nacional, né, do maior campeonato universitário, e conheci minha esposa. Uhum. E 2017 já foi o ano, assim, que eu digo que foi o ano, porque a gente foi campeão nacional, né, Uhum. naquele ano, a gente foi campeão nacional, minha esposa grávida, e eu ganhei todos os prêmios individuais, o melhor goleiro do país, todos esses prêmios eu ganhei todos. Então, foi também o divisor de mares para eu poder sair daquela faculdade, que era da Divisão 2, e transferir para uma faculdade para a Divisão 1, aonde eu saberia que eu ia ter um desafio maior, porque realmente o nível técnico é maior. Uhum. Então, foi quando eu transferi para uma outra faculdade, que ficava a 45 minutos da onde eu estudava, e fiquei lá em 2018. Em 2018, a temporada foi uma temporada boa para mim, mas não muito boa para o time. A gente a faculdade que eu fui estava em uma transição de um programa perdedor para um programa vencedor. Então a gente teve muitos altos e baixos, só que para mim foi um ano bom porque todo jogo eu era desafiado em grande quantidade. Então meu DVD ficou muito bom, consegui fazer um material muito bom. E já em 2019 foi assim o ano, literalmente, onde a gente quebrou todos os recordes da faculdade, fomos campeões novamente.
chegamos aonde a faculdade nunca tinha chegado. Também tive muitos prêmios individuais e para fechar com chave de ouro foi quando eu fui draftado pro LAFC da MLS. Uhum. E como é que foi a sensação de ser draftado pela LAFC, que é uma das maiores forças da MLS? Você saindo do college, sendo a primeira escolha deles no draft, como é que foi essa sensação para você? Foi assim, todo mundo me pergunta com quem eu assisti. Eu assisti sozinho, né? A minha esposa, Aham. eu lembro que meu filho estava na escola, minha esposa estava trabalhando e ela queria pegar folga naquele dia para assistir comigo. Só que eu Uhum. pedi para ela que eu queria assistir sozinho, porque eu sabia que ali ia ser uma montanha-russa de sentimentos, entendeu? Então, é claro que foi dia 9 de janeiro de 2020, o primeiro e o segundo round, e o terceiro e o quarto round ia ser tipo dia 12 de janeiro. Então, eu estava naquela expectativa, eu já sabia que eu poderia ser escolhido, não pelo LAFC, mas por algum time. Uhum. Então, eu tava naquela sensação de, tipo assim, se eu não for escolhido hoje, eu vou ficar tão pé da vida que eu não quero esperar, porque foi dia 9 de janeiro, né? O dia 7, dia 8 de janeiro foi horrível, né? Para dormir, a ansiedade, para querer saber o que vai acontecer. Eu falei, meu, eu não tenho saúde para esperar mais 2, 3 dias para ver o que vai acontecer nos outros rounds, entendeu? Então eu falei para ela, eu quero assistir sozinho, porque também se eu for escolhido, eu quero ter aquele meu momento, entendeu? E foi que realmente aconteceu, né? Como você falou, eu fui a primeira escolha deles e eu tive aquele meu momento, onde eu assim automaticamente caí nos meus joelhos e fechei meus olhos e me emocionei e comecei a lembrar de tudo o que eu passei, de todos os obstáculos, de todas as pessoas que olharam para mim e falou não, você não vai chegar, de todas as pessoas que tentaram fazer o meu caminho um pouquinho mais difícil. Então, eu acabei me emocionando muito e foi bom. Foi bom, eu consegui colocar tudo aquilo para fora e eu acho que foi aquilo que me fez pronto para enfrentar esse novo desafio. Uhum. Que bom, cara. É bom saber que tem bastante brasileiro, que tem o pessoal do território MLS pode se espelhar em você, tem você como ídolo aí fora, saber que o Brasil está sendo bem representado. Obrigado. Depois que você foi draftado pelo LAFC, como é que foi? Você não ficou por muito tempo por lá? Você foi emprestado para North Carolina? Como é que foi essa transição? Então, eu fiz a pré-temporada com eles, né? Uhum. Foi uma coisa assim, eu só não fiquei tão assim é, chocado, né, assim, de uma forma positiva, porque quando eu estava no Inter, eu tive a oportunidade de treinar com o profissional diversas vezes. Então, eu treinei com o D'Alessandro, com o Juan, Diego Forlan, o Muriel. Então, todos esses nomes, né, que são conhecidos mundiais, eu tive o privilégio de estar com eles no mesmo vestiário, estar com eles no dia a dia, ser dirigido pelo Dunga. Então, assim, são coisas que eu passei que, quando eu cheguei ali no Inter, eu falei, uau, eu não sabia nem como pedir a roupa pro roupeiro, porque as palavras não saíam, entendeu? Então, quando eu cheguei no LAFC, que eu vi o Carlos Vela, o Brian Rodrigues, o Danilo Silva, sabe, todas essas peças também que são grandes nomes, eu falei, poxa, tô, sabe, reconstruindo aquele sonho, mas eu não fiquei tão chocado porque eu já tive essa experiência, entendeu? Então, mas foi assim, uma experiência inexplicável, estrutura assim de primeiro mundo, os profissionais também, sem palavras, assim, é um tratamento de literalmente profissional. E também vale lembrar que eu também não fiquei tão assustado com a estrutura, porque a estrutura da minha faculdade era já uma estrutura de profissional. Então a gente viajava de avião, a gente ficava em hotel 5 estrelas quando viajava. A nossa fisioterapia tinha um prédio só para fisioterapia, era piscina com câmera, nosso vestiário era o vestiário de profissional, patrocínio da Nike. Então, assim, a gente já tinha um tratamento de profissional. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei assim, é óbvio que o tratamento é melhor, mas é um tratamento parecido, entendeu? Então, o problema da transição do college para a MLS é que, infelizmente, mesmo com toda essa estrutura que o college te proporciona, ele não te prepara para o level da MLS, entendeu? Por quê? Porque a nossa temporada é literalmente de agosto
até novembro, Uhum. meio de novembro. Então, se você chega nas finais da conferência, nas finais do Nacional, você acaba indo até um pouquinho final de novembro, começo de dezembro. Então, como que um atleta, durante 4 anos, jogando 3 meses, 3 meses e meio, se prepara para um nível maior que a MLS? Não tem como, entendeu? A sua força física, o seu raciocínio, mesmo que você tenha jogado um nível maior anteriormente no seu país de origem, quando você fica 4 anos em um sistema, você se adapta àquele sistema. Então a gente já sabia que no Spring, que é de janeiro até março, é aquilo, vai para academia todo dia, Uhum. treina 2 vezes na semana e aí tu vai pro Summer. Aí no Summer é uma experiência legal, mas assim, você também acaba enfrentando certas circunstâncias no Summer que às vezes não é tão positivo, entendeu? Então, e aí você vai para a faculdade para jogar a temporada. Então você fica nesse processo durante 4 anos. E aí quando você vai para um time de elite, e é normal, eles te esperam render o mesmo que o outro goleiro, o mesmo que o atacante que está lá há 5 anos, entendeu? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu indo para a lei, acho que eu poderia ter tido um pouco mais de tempo e um pouco mais de paciência da parte da comissão, mas também muito válido pelo fato de eu ter vindo para o North Carolina, o que é um dos melhores times da USL em todos os aspectos. Nosso centro de treinamento é uma coisa assim de outro mundo. Toda a estrutura que a gente tem, todos os jogadores que estão envolvidos na organização, no time, são jogadores de sucesso. Então, por um lado, é óbvio que eu queria, né, tá lá no dia a dia e tal, mas por um outro lado, eu também entendi, acho que foi bom da minha parte, e não só da minha parte, mas também aí que eu digo a parte que é fundamental, quem que está do seu lado quando você se torna um profissional, entendeu? Então hoje eu tenho o total apoio, né, da 4Com, que é a empresa que cuida da minha carreira, e junto com o pessoal da 2SV, que é uma companhia de intercâmbio que traz atleta estudante para cá, Uhum. para poder fazer o mesmo processo que eu tenho. Então, a 4Com e a 2SV se juntaram e eles tomam conta da minha carreira. E assim, eles me fizeram entender que vir para o North Carolina para logo depois do college era a melhor opção, entendeu? Onde eu tenho a chance de jogar, a chance de aparecer e não só isso tudo, a chance de crescer como um profissional. Tipo, virar aquela chavinha do jogador de college e falar, bom, agora eu sou de novo um jogador profissional, entendeu? E entender como o sistema funciona. Então, assim, eu acho que essa minha vinda para o North Carolina, na verdade, tem um lado muito mais positivo do que negativo. Então, estou muito feliz, estou muito contente. Eu recentemente assinei com a HO, né, que é a HO Soccer, Uhum. que é uma das principais marcas no mundo de goleiro. Então, assinei um contrato com eles. Então, assim, todas as coisas estão andando, estou feliz de todos os lados, com o meu patrocinador, com quem está cuidando da minha carreira, com o time que eu estou jogando. Então, assim, como eu falei, são só coisas positivas, são só coisas boas, né? E que é aquilo, passo a passo, a gente, né, chega lá. Paulo, então você volta a jogar agora no dia 11 de julho, né? Pelo que a gente viu, a USL Championship vai voltar o campeonato no dia 11. Minha pergunta é: você se sente seguro, você e os seus companheiros de time se sentem seguros para voltar a campo agora, devido ao coronavírus, essa parada que teve agora e toda essa burocracia envolvendo o futebol? Nos últimos 3 meses, é claro que a gente, né, tentou treinar, né, em casa ou em qualquer outro lugar, tentou manter a nossa forma física, mas não é a mesma coisa do que você ir lá todo dia no centro de treinamento. Você não gasta as mesmas calorias, você não treina da maneira que você tem que treinar, Uhum. mas a gente deu o nosso máximo para poder não ficar tão longe do último dia que a gente pôde treinar, né, 3 meses atrás. Então, a gente já vem treinando como se fosse uma pré-temporada desde a semana passada. Uhum. Eu acho que a gente tem mais 3 semanas pela frente aí
para colocar, né, essa forma física em dia e também ter o desenvolvimento do jogo novamente, né. Então, os técnicos estão lidando com esse tempo como literalmente uma pré-temporada, e aí todo mundo sabe, numa pré-temporada a gente acaba treinando mais, a carga horária de treino é maior, então a gente tá nessa fase. Em relação ao corona, ao vírus entre si, eu acho que eu sou aquele tipo de cara que eu só fico olhando as opiniões alheias e fico, né, de fora, porque eu não gosto muito de expressar a minha opinião em relação a certos tópicos como esse, né? Assim, eu posso falar, eu acho que é tranquilo voltar, que não tem problema, e de repente isso acaba atingindo um público que não concorda com a minha opinião e a mensagem acaba chegando de uma outra maneira. Então eu acho que se a liga e o governo dos Estados Unidos está permitindo que a gente volte, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem as restrições. Então eu acho que de acordo, né, com a lei, de acordo com uma potência maior, eu me sinto bem, me sinto tranquilo para poder voltar e jogar. Uhum. E como é que está agora o treinamento? O que mudou de como era antes? Vocês estão medindo a temperatura de vocês? Está treinando separado? Os técnicos estão separados? Como é que é o esquema agora? Então, todo dia antes do treino é enviado para a gente através de um aplicativo, um formulário, onde a gente tem que mandar a foto do nosso termômetro e a gente tem que responder algumas perguntas. Uhum. Todo dia antes do treino a gente tem que enviar e, como eu falei, há uma semana atrás a gente estava treinando em 6 grupos de 4 atletas, mais ou menos, e sem nenhum membro da comissão técnica. De uma semana atrás para cá, a gente vem treinando em 2 grupos, com 12, 13 atletas cada grupo, e os membros da comissão estão incluídos também. Então, já está melhorando, né? É um, é um passo a mais para a gente estar em um treino com o grupo todo e a gente não ter assim nenhuma restrição. Uhum. E o que você espera agora para o resto da temporada com North Carolina? Como é que você acha que vai ser a tua temporada aqui nos Estados Unidos? Então, eu acho que, bom, primeiramente a temporada vai ser diferente, né? Eu acho que, se eu não me engano, a temporada regular, né, que a gente começa aqui, começa em março, vai até no final de novembro, são 30 e alguns jogos na temporada regular, antes, se não Ah, se classificar para o mata-mata. Então, agora, pelo que eu ouvi, pelo que andam falando, vão ser 16 jogos na temporada regular e aí uhum, vai ter o mata-mata. Então, assim, vai ser uma temporada curta, uma temporada assim, até parecendo uma temporada universitária, né, de uhum, é. curta, de poucos jogos. Então, acho que como um grupo, é claro que a gente espera o melhor. Espero sim que ia ser fantástico, né? Primeiro ano no profissional aqui nos Estados Unidos, já campeão. Claro que as minhas expectativas como jogador e para o meu elenco, eu sempre espero o melhor. Então, eu sempre vou esperar eu ser o melhor goleiro do país, independente do que eu estou disputando, eu sempre vou esperar eu ser campeão nacional. Então, são essas minhas expectativas também Uhum. para o meu primeiro ano aqui como profissional nos Estados Unidos. Maneiro, legal. O teu contrato vai até novembro com North Carolina? Isso. E depois disso já tem alguma coisa em mente? O que você acha Então, que vai rolar? é difícil falar porque eu posso entrar e jogar os jogos e me destacar e me firmar em uma outra situação, mas isso é o que eu falei. Eu acho que graças a Deus, eu sou bem privilegiado nessa questão de que eu achei as pessoas certas para trabalhar comigo, porque eu realmente, se por um acaso eu chegar em novembro e não ter uma renovação de contrato ou qualquer coisa do tipo, eu tenho certeza absoluta que o pessoal que cuida da minha carreira, eles já vão estar pronto para por um caminho novo, entendeu? Então, não vai ser aquela situação de que vou ter que ficar parado e ver o que vai acontecer. Então, eu tenho a total confiança neles que quando, ou então por uma renovação de contrato, em questão de valores, em questão de tudo isso, eles vão estar presentes e fazendo, né, o melhor que eles possam fazer, né? Que
por sinal, é assim, às vezes eu falo para amigo meu, a minha relação com eles, o pessoal fala, cara, até brinca, pô, me coloca em contato com eles, porque assim, é uma relação tão família, assim, né? Porque me manda mensagem, quer saber como eu tô, quer saber o que tá precisando, quer saber tudo, para ter a certeza de que eu tô com a cabeça só no campo e de que fora do campo eles estão tomando conta de tudo. Então, isso me faz trabalhar com tranquilidade de que, independente do que vai acontecer, eu sei que eu tô em boas mãos. Que bom saber que você tem um grupo de pessoas aí que estão cuidando da tua carreira fora dos campos, né? Bom, obrigada, Paulo, por fazer parte aqui do Território MLS, por dar entrevista pra gente. A gente te deseja muita sorte aí nos Estados Unidos. A gente sabe que talento você tem. A gente é muito orgulhoso de saber que tem um brasileiro representando a gente bem aí fora, né, no exterior. E se você quiser deixar um recado aí pro pessoal que segue a gente no Território MLS, todo seu. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que também parabéns por esse trabalho. Acho que é muito bom para o povo no Brasil entender um pouco mais e até mudar a opinião deles em relação ao futebol nos Estados Unidos, que hoje é um futebol muito competitivo. E o que eu falo assim para aqueles atletas que ou estão querendo vir para cá para ir para a faculdade ou então que estão indo para o profissional, é aquele clichê, mas é aquele clichê verdadeiro, né? Que não desista dos seus sonhos, as barreiras vão estar lá para você ultrapassá-las, olhar para trás, brigar do aprendizado e cabeça erguida e continuar na caminhada, entendeu? Então, acho que eu tentei passar também um pouquinho da minha história que acaba sendo motivadora para aqueles que estão vindo e para aqueles que estão buscando esse caminho, entendeu? Então, acho que tudo é possível. Muita gente olhou no meu olho e falou, cara, não dá, faz alguma outra coisa. Ou então, tu vai chegar nos Estados Unidos, a faculdade vai ser o final da tua carreira, entendeu? Então, foram todos esses comentários que eu fui juntando, colecionando, e no final eu montei, né, o meu castelo. E que, na verdade, eu digo assim, eu só montei a entradinha do meu castelo, né? Muita coisa pela frente ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não se esqueçam, tudo que vocês precisam saber sobre o futebol norte-americano Fudiu. No território da MLS. Fala, galera, não se esqueçam, tudo que vocês precisam saber sobre o futebol norte-americano é aqui no território MLS. Um abraço.